Bom dia, minha gente! Que saudade que eu tava de vocês! Que saudade! Hoje eu falei com voz, sem voz, com tosse ou sem tosse, vai ter live. Porque eu não aguentava mais de saudade de vocês. Imaginei, segunda, terça e quarta-feira não tivemos live, mas de fato, segunda e terça não tinha voz. Ontem, muita tosse. Ainda tô com tosse, eu tô com a água aqui do lado, porque eu começo a falar, começo a tossir. Não posso forçar muito a voz. Acredito que amanhã não vai ter live de novo, porque amanhã às 2 tem aula com as minhas alunas, né? Tem aula de boas-vindas para as alunas da turma 3 também. Então, não vou poder forçar a voz amanhã. Mas eu precisava vir aqui para bater o cartão aqui na nossa semana hoje. E como é mês da mulher e a gente não teve live a semana inteira, eu pensei sobre o que a gente vai falar. E aí eu escolhi um tema que, quando a gente lê essa frase, você é única, parece que a gente está falando aí de algo muito romantizado, algo que tu tá sempre ouvindo. Só que eu trago essa frase "você é única" de uma maneira que muito mais profunda, né? Talvez tu já tenha ouvido essa frase várias vezes, que você é única e você é única. Só que talvez você não tenha nem talvez você não tenha nem entendido o sentido dela. E hoje a gente vai falar sobre essa frase, mas não no sentido, como eu falei, né, bonito, romantizado, que tu sempre ouve por aí. Eu quero que tu olhe para essa frase de que você é única, no sentido de que tem um lugar que, se tu não ocupar, ninguém ocupa. E quando eu falo que tu é única, é sobre esse lugar que eu tô falando. Existe um lugar que é só teu. Sabe, existe uma cadeira ali que só tu pode sentar, que só cabe tu. É o teu jeito de falar, o teu jeito de cuidar, o teu jeito de enxergar as coisas, o teu jeito de agir. Sabe? Tudo isso que só tu tem. Mas, infelizmente, né, o que eu mais vejo quase todos os dias são mulheres tentando aí se encaixar, né? Se encaixar em lugares, se adaptar em lugares. E na maioria, para se encaixar e se adaptar, se diminuindo, né? E principalmente se comparando demais. Eu vejo mulheres se diminuindo, e principalmente, né, se comparando o tempo todo. E aí compara a própria vida com a vida de outras pessoas, compara o próprio tempo com o tempo de outras pessoas. E o que é pior, compara muitas vezes ali o próprio começo com o resultado de alguém. E quando tu tá no teu começo, e no lugar de tu olhar para esse teu começo, para essa tua etapa e focar nela, e tu fica ali olhando pro resultado de alguém, isso gera, sabe o quê? Na maioria das vezes, né? Paralisação. Por quê? Porque quanto mais tu se compara, menos tu se reconhece. E aí, quanto menos tu te reconhece, tu vai te afastando de ti mesmo. Tu vai se desconectando de quem tu realmente é. Dessa coisa única que só tu tem. E aí começa aquela sensação, né? Só pode ter algo de errado comigo. Só que na verdade não tem. Não tem nada, absolutamente nada de errado contigo. Só que tu tá muitas vezes olhando para essa vida dos outros, para esse tempo dos outros e para esse resultado dos outros, e não tá olhando para tua própria vida. Tu acaba esquecendo de olhar para tua própria vida.
E a comparação, gente, ela nunca vai te aproximar de quem tu pode ser. Muito pelo contrário, ela te afasta de quem tu é. Sabe? Essa mulher única, com todas as qualidades que só tu tem, com tudo que só tu consegue entregar, tu acaba te afastando dessa mulher. E é justamente nessa mulher que tá o ouro, né? É justamente nesse teu modo único de ser que tá o teu maior tesouro, que é o que vai te conectar com outras pessoas, que é o que vai fazer com que tu atraia até pessoas pro teu trabalho, né? Independente do que tu faça. Porque as pessoas, na verdade, né, gente, independente da área que a gente trabalha, as pessoas, elas não compram, na maioria das vezes, o nosso produto. Elas nos compram. Tu pode, quer ver um exemplo? Lembrei aqui agora, porque eu já trabalhei com isso, né? Eu trabalhei, até tô com o produto aqui, por isso que eu olhei e lembrei. Eu trabalhei, alguns anos atrás, como consultora de beleza, fui diretora também na Mary Kay. E aí concorda comigo que tem um monte de consultora? E tu concorda comigo que todas vendem o mesmo produto? A mesma marca? Mas tu escolhe alguma delas para te atender. Então tu não tá escolhendo o produto. É claro que tu escolhe o produto também, né? Mas tu está escolhendo a pessoa, tu compra a pessoa antes de comprar o produto. Quer ver? Tu vai numa loja... Tu vai numa loja e tu é mal atendida. Talvez um dia nessa mesma loja tu foi muito bem atendida por outra vendedora. Quando tu vai nessa loja, a tendência é que tu vá procurar aquela vendedora que te atendeu muito bem. E de novo, antes de comprar a roupa que tu ia comprar, a loja em si, tu comprou a pessoa. Porque ela te atendeu de um jeito único. Aquele jeito que só ela tinha pra te atender. E, gente, eu dei esses exemplos aqui, mas eu quero que vocês olhem, isso é pra tudo na vida. E aí, quando tu tenta se encaixar, quando tu se diminui ou quando tu se compara, tu vai te afastando de ti mesmo. Só que daí aqui, lembra que eu falei lá no início que a gente ia falar dessa frase de uma maneira muito mais profunda e num sentido que talvez tu nunca tenha entendido? E aqui a gente já aprofundou um pouco, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais. O que fez tu te afastar de ti? Dessa mulher única que tu é? De tudo que tu tem, que é teu, que nasceu contigo. E que com o tempo tu foi, né, te moldando, te diminuindo, se comparando e se adaptando aí aos ambientes, às limitações muitas vezes, né? A verdade é que tu não nasceu desconectada de ti, dessa tua essência. Com o tempo, tu foi se afastando. Talvez hoje tu até sinta, como eu falei ali antes, que tem alguma coisa errada contigo. Ou talvez tu pense que... Pense não, né? Tu se veja, se sinta perdida hoje. Esse sentimento de estar perdida é porque de fato tu foi te afastando de ti mesma, dessa tua essência. Por que isso acontece? Com o tempo. Com o tempo que foi passando, com as coisas que foram, né, acontecendo, com as experiências que tu foi passando, com as críticas que muitas vezes tu recebeu, com os momentos que tu sentiu ali que tu precisava ser diferente, talvez para ser aceita, para agradar alguém, para ser amada, para ser vista. E aí o que tu começou a fazer? Tu começou a se ajustar, a se esconder, a duvidar de si mesma e automaticamente a travar também. E aí aquela mulher única, ela foi ficando cada vez mais distante.
foi exatamente isso que aconteceu. E o problema não é que tu não tem valor, porque tu sabe, lá no fundo tu sabe que tu tem, mas tu te afastou tanto que hoje talvez tu não consiga nem ver o valor que tu tem. Existem camadas, várias camadas emocionais em cima de tudo isso. Existem medos, existem crenças, existem memórias aí, que hoje tu usa como referência quando tu vai fazer qualquer coisa. E quando tu vai fazer qualquer coisa e a tua mente busca como referência, por exemplo, que tu precisava fazer diferente para se encaixar, fazer diferente para ser aceita, fazer diferente talvez para ser vista, né? Ser amada, ser elogiada, não sei. Mas tu sabe. Conforme eu vou falando, pode ser que tu venha tendo aí lembranças, memórias até. E talvez tu também comece a identificar crenças que tu tenha até hoje de que tu precisa ser assim ou assado para ser aceita. Talvez tu aprendeu isso com os teus pais. Talvez tu aprendeu isso nos teus relacionamentos. Talvez por causa de todos esses medos que tu carrega, essas crenças, essas memórias, existe esse bloqueio, né, de querer agradar todo mundo ou de querer se diminuir para não incomodar. A gente até já fez uma live sobre isso, né? Até quando tu vai ficar aí se escondendo, se encolhendo, se diminuindo para não incomodar? A live tá salva aqui, tem bastante lives aqui pra vocês. Tem bastante gente chegando agora também. Vão lá nas lives salvas e assistam. Porque em cada live vocês vão se identificando com tanta coisa que vocês têm aí pra curar. E tudo isso que vocês têm pra curar vai conectando vocês com essa mulher única que vocês são. Com essa essência que só vocês têm. E é pra esse lugar que eu quero que tu volte, sabe? Eu quero que todos os dias tu olhe um pouco mais pra ti, pra dentro. E tu te reencontre com essa mulher. Porque é aí que tá a tua luz, o teu brilho, o teu poder. A tua paz. Porque, gente, quem que vive em paz, tentando se encaixar, tentando ser o que não é? Porque assim, ó, vocês observem. Se a gente faz algo com esforço que não é natural, a gente consegue por um tempo, só que chega um momento que a gente cansa e aí a gente não consegue mais sustentar. E isso é muito desgastante. E esses mesmos medos, essas mesmas crenças, essas mesmas memórias que tu tem aí, que te fazem, né, se diminuir, elas te fazem viver aí uma versão reduzida de ti. Enquanto tu não olhar para isso, tu vai continuar tentando aí mudar o teu comportamento, melhorar o teu comportamento, mudar, melhorar, ter mais resultados. E tu não vai conseguir, porque enquanto tu não olha para a raiz do que causa todos esses sentimentos aí em ti, nada muda. Sempre explico para vocês na live, né? Existe um ciclo que a gente chama de PSCR. Esse ciclo, ele tá rodando o tempo todo. Só que enquanto a programação da nossa mente está de uma forma desatualizada, errada, esse ciclo ele vai ficar aí girando de forma errada também. Então, se as referências que eu tenho a meu respeito, se os pensamentos, as crenças, as memórias, tudo que eu tenho aqui na minha mente a meu respeito é necessidade, né, de me diminuir para ser vista,
necessidade de fazer o que os outros querem, o que os outros gostam, o que os outros disseram que era o certo. Se a visão em relação a mim ela é muito distorcida e eu me vejo como pequena demais, toda vez que eu for fazer algo, eu vou encontrar essas memórias. E aí, para quem é nova aqui e ainda não sabe, esse ciclo PSCR que eu falo é que existem pensamentos, tá? A partir desses pensamentos, a gente tem sentimentos e sensações no corpo que nos levam a um comportamento. E esse comportamento gera um resultado, por isso PSCR é pensamento, sentimento, comportamento e resultado. Só que a gente só precisa resolver o que está aqui, né? Que é a nossa programação mental. Porque é do pensamento que todo o ciclo se gera. Então, qual é a solução para resolver qualquer coisa? É resolver aqui. Então, por isso que a reprogramação mental ela é tão poderosa. Então, quando a gente tem aqui pensamentos bons a nosso respeito, pensamentos positivos a nosso respeito, os sentimentos e as sensações no corpo vão ser boas. Automaticamente, o nosso comportamento vai ser o comportamento que a gente gostaria de ter. E o resultado também. Do contrário, se os pensamentos, né? Tudo isso que a gente tem aí guardado, memórias, crenças, medos, né? São negativos, ruins, limitantes, as sensações e os sentimentos do corpo vão ser ruins. O comportamento vai ser, na maioria das vezes, de paralisar mesmo. Ou de reagir. Mas uma pessoa reativa, ela não pensa antes de fazer as coisas. E aí tu tem comportamentos que tu não gostaria de ter. Automaticamente o teu resultado também não vai ser o que tu gostaria de ter. Então, para te reencontrar, te reconectar com essa versão única tua, sabe? Com essa tua essência, com quem tu é de verdade, com esse brilho, com essa luz, com esse poder que tu tem aí, tu precisa cuidar daqui primeiro. Tu precisa restaurar a tua mente, né? Porque lembra que eu falei? Tu não nasceu desconectada de ti mesmo. Tu não nasceu se sentindo um erro, tu não nasceu se sentindo perdida. Foi com o tempo, com tudo que tu foi aprendendo, com as experiências, com o que te disseram, né? Com o que tu ouviu, que tu foi criando essas resistências, essas crenças erradas a teu respeito. Só que tu sabe lá no fundo que não são verdade, mas mesmo assim tu vive nelas. Por quê? Porque elas estão aqui. É natural que a nossa mente busque referência quando for fazer qualquer coisa. E é a referência que está instalada aí porque tu viveu tudo isso. Só que a gente precisa desinstalar isso e reinstalar aí um chipzinho atualizado da mulher que tu te tornou, da mulher que tu é. Olha tudo que tu já viveu, as experiências que tu tem, a consciência que tu tem. Se tu tá aqui assistindo essa live hoje, pode ter certeza que tu poderia estar muito mais longe, não está, por detalhe. Porque tu tá buscando esse conhecimento. Tu tá buscando melhorar. Tu te conectou com esse assunto aqui porque tu tá nesse processo aí de crescimento, de expansão, de evolução. Então tu precisa olhar para isso. E tu não pode ignorar o que tu ouviu aqui. É aquela história, né? Depois de ver, não dá pra desver. Então eu quero de coração, principalmente, né? Por ser o mês da mulher aqui, todo mundo falando sobre isso. E a gente sabe que é só um mês, é só uma data. Mas a importância que tem de a gente aproveitar então esse momento, esse mês da mulher, para ti mulher olhar para dentro e cuidar disso. E gente, é justamente por causa disso que eu prefiro olhar para cada uma de vocês de uma maneira única mesmo. Eu entendo que cada uma de vocês é única.
E quando eu olho pra vocês, quando vocês vêm conversar ali comigo no direct, quem ainda não é minha aluna, mas quem já é minha aluna, né, vem falar comigo, vem pedir ali um suporte, ou durante uma sessão, eu não olho só pra uma mulher. Eu vejo, e principalmente eu busco mostrar pra ela aquilo que só ela tem, aquilo que só ela faz. Eu busco olhar para aquilo que ela ainda não está conseguindo acessar, mas para ela conseguir enxergar isso. Quando eu olho para vocês, eu vejo potencial, eu vejo força, eu vejo uma versão de vocês que tá ali pronta e muitas vezes vocês não estão acreditando nela. E eu digo que o meu trabalho hoje é exatamente isso, né? É fazer tu te enxergar de uma maneira como tu ainda não consegue, mas é quem tu é. Sabe? Eu quero que tu veja a luz que tem aí, a força que tem aí. A tua melhor versão. Porque imagina, se a gente tira todas as dores que tu tem e pega toda a experiência que tu tem, todo o conhecimento, toda a consciência. Vocês têm noção do que pode transformar a tua vida quando a gente faz isso? Então a minha missão não é te transformar em uma mulher diferente. A minha missão é te reconectar contigo mesmo. E a partir disso, a tua vida vai ser transformada. Porque tudo isso já tá aí dentro, só que tá escondido, né? Atrás de travas, atrás de padrões que te limitam. Atrás aí dessa desconexão, né? Que foi criada com o tempo. Deixa eu reforçar minha água aqui, gente, porque a tosse não me deixa. Tô fazendo bastante pausas aqui pra controlar a voz. E é exatamente isso que eu trabalho com vocês o tempo todo, né? Por que o meu método se chama Destrave Sua Versão Mulher de Sucesso? Porque o que é uma mulher de sucesso? Tem gente que vê sucesso como riqueza, bens materiais. E também pode ser, né? Mas pra mim, sucesso é tu ter essa conexão de volta, tu ser quem tu quer ser, sabe? Tu ter paz, tu fazer as coisas de forma leve porque tu tá sendo tu mesma, tu não precisa enfeitar, inventar, ficar ali te encaixando em espaços que não são teus. Sucesso pra mim é tu se sentir bem e feliz, é tu deitar à noite com aquele sentimento de dever cumprido, em paz. Isso é sucesso pra mim. Mas o sucesso pra ti pode ser outro. E aí tu vai encontrar ele. Só que pra te encontrar o teu sucesso, independente do que seja sucesso pra ti, tu precisa estar bem. Tu precisa tirar essas dores do caminho, essas travas, essas crenças. Tu precisa te reconectar com essa mulher aí, única. Com tudo que só tu tem. E, gente, quando a gente se conecta com todas essas qualidades e até defeitos, né? Únicos, que é da gente, que só a gente tem, não tem como tu não ter sucesso. Porque entende que ninguém vai poder fazer o que tu faz do jeito que tu faz. Várias pessoas podem fazer o que tu faz, mas do jeito que tu faz, não. Do jeito que tu entrega, não. Eu posso entregar para 10 pessoas aqui uns tópicos da live que eu trouxe para vocês hoje. As 10 pessoas vão fazer todas elas diferente. Elas vão falar diferente, elas vão trazer exemplos diferentes. Por quê? Porque eu trago aqui o que eu vivi, o que eu conheço, a minha experiência. É algo só meu, é um jeito só meu de te entregar. Meu jeito de falar,
meu jeito de gesticular, as palavras que eu uso, tom da minha voz, que tá meio comprometida. Nós somos únicas. E é nessa unicidade que a gente tem que estar o nosso brilho, que é o que conecta a gente e as pessoas. E eu quero que tu te conecte com isso, sabe? Contigo. Que tu faça o que tu quer, o que tu gosta, o que te faz bem, o que te faz feliz, o que te traz paz, em primeiro lugar. Pra mim, cada uma de vocês importa muito. Cada história de vocês importa muito. Cada processo que chega até mim aqui, que a gente troca juntas aqui, importa muito. E acompanhar isso exige uma presença de verdade. É por isso que eu prezo. Pra mim é indiscutível, inegociável que eu acompanho cada uma das minhas alunas mentoradas. Ó, tem aluna minha aqui? Tem, né? Araci, acho que não tem mais nenhuma, deixa eu ver. A Dayana, acho que, não sei se tá aqui ainda. Acompanho ou não acompanho vocês, Araci? É prioridade pra mim acompanhar todas de perto. Eu converso com elas, eu tiro dúvidas, eu dou suporte, porque cada uma é única. A gente tem aulas gravadas, a gente tem encontros juntas, a gente tem. Mas essa proximidade, sabe? Esse olhar para cada uma, para cada história, para mim, não tem como não ser assim. Não tem como não ser assim. Por quê? Gente, eu entendo, em primeiro lugar, né? Se a gente tá num momento que a gente tá passando por dificuldades, se a gente tem travas emocionais, se a gente tem crenças que nos limitam, se a gente até aqui não conseguiu sozinha, é muito difícil simplesmente largar aulas pra ti, por exemplo, e tu te virar. Tu ia ter muito resultado só com as aulas? É claro que tu ia, porque tudo lá é muito pensado, existe um método, um passo a passo. Mas esse acompanhamento muda tudo. Primeiro, porque tu não te vê ali sozinha. Segundo, que tu tem um direcionamento. E terceiro, que quando as dores são na gente mesmo, é muito difícil a gente mesma conseguir olhar e identificar. A gente precisa muitas vezes de alguém com um olhar de fora para olhar e às vezes até só fazer aquela pergunta certa, porque tu tem a resposta, mas tu não consegue se perguntar para chegar naquela resposta que tu precisa. E é assim que a gente vai se curando. Gente, eu não posso me exceder aqui. Olha, eu ficaria conversando com vocês aqui até meio-dia, porque eu tava com tanta saudade de estar aqui. Nossa, pra mim já virou hábito fazer live todos os dias e quando eu não venho, eu fico chateada. Tava com muita saudade mesmo. Gente, depois de falar tudo isso aqui com vocês, né? Trago notícias porque eu deveria ter aparecido antes, mas com toda essa função eu acabei nem falando muito disso aqui com vocês. Mas vocês sabem, né, que eu abri a turma 3 do método VMS e ainda tem algumas vagas para quem quiser conhecer, saber mais. Pode digitar VMS ou aqui na live ou depois na gravação da live. Pode me chamar lá no direct para me perguntar, que eu vou passar todas as instruções para vocês. Mas é sobre tudo que a gente falou aqui, sabe? É sobre um caminho que é só teu. É uma jornada que é só tua. É a tua história e o teu resultado, né? Porque... E quando eu falo aqui, gente, que são últimas vagas, é últimas vagas mesmo, tá? E é justamente por causa do que eu falei aqui hoje. Tu é única. Tu precisa desse acompanhamento individual. Então, pra mim, isso é inegociável. Eu faço questão de acompanhar cada uma de perto de forma individual, porque tu é única. Isso é ser única. Quando eu trago ali você é única, eu falei pra vocês que
é muito mais profundo do que simplesmente essa frase, né? Então eu quero ajudar cada uma de vocês a acessar essa versão aí que tá travada, que tá escondida, que tá desconectada, que tá distante de ti. Então se tu sente aí que tu tá abaixo do que tu poderia, né? Se tu sabe que tu poderia estar muito mais longe, tu não consegue. Se tu sente aí que tu foi se desconectando aí de ti mesma com o tempo. E se tu sente aí que tu tem questões emocionais para destravar, resultados que tu já poderia ter, que tu ainda não conseguiu, porque tu não consegue, tu sabe o que tu tem que fazer, tu gostaria de fazer, mas tu não sabe nem explicar por que tu não consegue. Se tu sente aí, ó, que tu já fez um monte de curso, treinamento e nada resolveu, esse pode ser o teu momento. Então, o que tu vai fazer? Digita ou aqui, ou depois na gravação na live, porque eu vou deixar salva. Digita VMS, eu vou te chamar. Bom dia, Denise. Vou te chamar para tirar todas as tuas dúvidas, vou falar contigo, vou te explicar tudo, mas eu também quero te ouvir. Eu quero saber qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, o que tu precisa hoje, porque tu é única, né? E antes de encerrar, eu só quero te fazer uma pergunta aqui. Quem que tu seria hoje se tu não tivesse se abandonado, se deixado de lado muitas vezes, pra caber aí na vida dos outros, em lugares que talvez não era o lugar que tu queria estar? E eu quero que tu reflita sobre essa pergunta. E depois tu vai me chamar lá no direct. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Acredito que amanhã não estarei aqui, porque eu preciso preservar minha voz para a aula das alunas da tarde. Mas segunda, se Deus quiser, a gente vai estar de volta. Com uma semana cheia de lives aí pra vocês. Tá bom? Um beijo no coração. E eu amei estar aqui com vocês de novo. Eu tava morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês.